pouco sobre esse mercado de biotecnologia aqui no Brasil, né? Você citou muito bem que a gente tem uma fauna e uma flora enorme que dá para ser explorada no sentido de trazer novos medicamentos. Aqui em São Paulo mesmo, né, a gente sabe que a gente tem um núcleo de pesquisa científica muito forte, né? Teve até uma possível vacina da AIDS sendo criada na USP, né? Ou um tratamento novo, né? Com esse tipo de coisa. O Instituto Butantan é referência no mundo, inclusive, né? Em tratamento de várias doenças, né? Enfim, de criação de vacinas. Como é que você está vendo o avanço aqui no Brasil para isso? Porque quando a gente olha, por exemplo, para a Bolsa de Valores, a gente vê até poucas empresas disso. Exato. Né? Você acha que é algo, por exemplo... E engraçado, esse é o tipo de mercado que no Brasil daria muito certo. E, por exemplo, agro também, quando a gente pensa... o Brasil, todo mundo... Tem uma emissora muito famosa, que eu não posso falar o nome, que criou um jargão que agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Então, se agro é tudo, por que não tá também na bolsa? Então, se biotecnologia, agro, são coisas, por que não tá na bolsa? E vai entrar na bolsa, você acha esse ramo de biotecnologia? Por que tem tão eu acho que o agro ainda está muito mais na bolsa hoje do que biotecnologia em si, né? É raro até você ver empresas de biotecnologia abrindo IPO, mas muito porque geralmente elas são adquiridas pelas indústrias antes, né? Só que ainda o número de aquisições aqui no Brasil de empresas de biotecnologia, comparado com os Estados Unidos você tem lá, se você segue os boletins, todo dia tem lá Takeda adquirir tal empresa, Pfizer adquirir tal empresa, Roche adquirir tal empresa. É verdade. Europa, Estados Unidos e o resto do mundo, todas as grandes farmacêuticas estão todo dia ali fazendo grandes aquisições. E muitas vezes vêm fazer aquisições aqui no Brasil. Né, também, porque eles já têm esse olhar, eles sabem que a indústria internacional, eles sobrevivem muito baseado em pesquisa. Eles são a grande estratégia deles eu preciso ter patentes aqui para ter exclusividade desse medicamento ali ao longo dos anos. A indústria brasileira, ela se fortaleceu muito com a lei dos genéricos. Então você teve ali uma grande entrada de muitas indústrias, né, com a lei dos genéricos, produzindo medicamentos que foram pesquisados, né, que já existiam no mercado, na verdade. E agora você está tendo um movimento que, tem muita indústria produzindo todos os genéricos. Hoje você entra numa farmácia, pede um genérico, você quer de qual laboratório? Esse, aquele. Né? Então o que isso leva? Você começa a competir por preço. Tua margem começa a diminuir. Então você teve ali um movimento da indústria nacional adquirindo marcas consagradas. Né? Então, aquele remédio para dor de cabeça que tomou dor de cabeça, a dor sumiu. Sim. Né? E você pega isso... O Doril, no caso, a gente não pode falar o nome, né? Então você tem marcas que são consagradas, né, que estão na cabeça, e aí você teve um movimento da indústria nacional adquirindo essas marcas. Né? E agora a gente está entrando numa fase que eles também estão começando a se interessar por adquirir as patentes, medicamentos ainda que vão ter exclusividade deles por um tempo e tudo mais. Então a gente está, como eu falei, num ponto que toda essa estrutura de investimento está começando a olhar com mais carinho para a biotech, né, para esse venture science. E você tem também uma tradição do Brasil, que no Brasil quem sempre investiu em pesquisa foi o governo. Sim. Né? Justamente por isso, são outras regras, é outro jogo, só que quando você vai para uma universidade, né, e isso fora do Brasil a gente já tem isso muito bem estabelecido, né? Você tem universidades que têm até os próprios fundos de investimento para custear pesquisa e tudo mais. Aqui no Brasil ainda o grande fomentador da pesquisa é o governo. Só que esses investimentos eles não vêm com a mesma... seria impossível vir com a mesma agilidade de uma iniciativa privada ou com a mesma força. Claro. Então é um investimento que vem com muito planejamento, muito cuidado, está sujeito a alterações na política, a crises econômicas e financeiras, né? E você sempre vê que o investimento na pesquisa diminuiu, aí aumentou, aí não, no meu governo foi assim, no outro foi assim, porque realmente... Quando está na mão do governo, tem toda uma regra, tem toda uma burocracia. Então agora a iniciativa privada está começando, né? Nós somos, acho que um dos primeiros a realmente ser uma instituição ali de investimento exclusiva em biotecnologia. Né? Então, com isso, a gente espera que mais fundos comecem a, de fato, montar suas áreas de venture science e colocar dinheiro privado na ciência para que a gente consiga avançar com velocidade. Bom, falei que o Brasil tem um maior potencial de biodiversidade do mundo. Em termos de produção científica, nós somos também um dos líderes mundiais. Tá? Acho que, se não me engano, estamos no top 10, estamos no top 20.
Chuta quantos medicamentos criados no Brasil, registrados no Brasil, 100% brasileiros foram feitos até hoje. A gente tá top 10. Como é que é? Nós somos temos a maior biodiversidade do mundo. Tá. E estamos ali no top 10, top 20 da maior produção científica do mundo. E quantos são 100% nossos de patente? Quantos medicamentos foram desenvolvidos totalmente 100% no Brasil? 15. Cara, eu chutei tão perto. Cara, foi tão do lado. Meu Deus, cara. Um só. Pô. O medicamento, o nome da molécula é Acheflan, né? E ele se foi um case desenvolvido 100% no Brasil, mas de resto, você começa a fazer alguma coisa aqui, se é interessante, a indústria internacional vem, adquire aquela patente, eles lançam no mercado, terminam as pesquisas neles, né? Hoje é muito difícil até para uma startup, né, você conseguir lançar um medicamento no mercado. Não é essa a lógica. A lógica é: você começa a pesquisar aquela pesquisa de bancada, aquela imagem que a gente tem no laboratório, tubo de ensaio, Becker e tudo mais. Aí você conseguiu ter ali uma prova in vitro, que aquele seu medicamento, aquele seu tratamento, ele tem um potencial. E aí você precisa passar para a próxima parte, que são os testes pré-clínicos, que são testes entre a bancada e os seres humanos, que é o modelo de experimento animal. Né? Então, testar com animais. Não é nada relacionado, tipo, temos que tomar muito cuidado, porque muita gente fala, teste em animais, né? Isso não é humanitário e tudo mais. Uma coisa é você, vou testar aqui um cosmético, né? Em animais que aí não precisaria, a gente tem pele artificial que dá pra fazer o teste. Agora, quando você está falando de uma molécula que vai interagir com o corpo, que vai curar um câncer e tudo mais, você precisa ter um grau de segurança daquilo muito maior antes de você colocar no ser humano. Claro. Né? Então, existe essa fase, essa fase se chama testes pré-clínicos, né? E aqui é um momento interessante pro Venture Science entrar, que eu vou custear essa fase. Essa fase de bancada ela pode acontecer com universidades, pode acontecer com laboratórios independentes. E aí você tem essa segunda fase que já passou por uma validação. Seria a questão de já ter um MVP. Né? O seu MVP foi in vitro, então agora eu vou testar ele no pré-clínico. Aí é um momento interessante para entrar o capital. Essa fase ela pode consumir de 2 milhões de reais a 10 milhões de dólares, mais ou menos assim, em média. Né? Varia muito. E aí, quando você tem resultados em animais positivos, estamos curando a doença nos animais, aí você está na hora de você começar o teste em humanos. Pode crer. Né? E é nesse momento que a indústria farmacêutica costuma entrar. Falar, então passa para cá, eu conduzo o teste em humanos. E essas aquisições, elas giram de 100 milhões de dólares a 600,